Boa tarde, boa noite, bem-vindos. Eu sou Sara Cohen e tenho o prazer de conduzir a 5ª edição da série de lives com o mote O Hoje e Amanhã da Pandemia, promovida pela Associação Sholem Aleichem, a ASA. Para evitar problemas de conexão, pessoal, e de interferência na fala dos nossos convidados, o microfone de vocês será silenciado caso vocês mesmos não os silenciem. Então, a gente pede que vocês fiquem atentos e deixem os microfones silenciados, por favor. As telas de vídeo deixarão de ser exibidas antes dos palestrantes começarem a exposição, se isso contribuir para que a conexão não fique comprometida. Ao final, os vídeos voltam a ser exibidos. Para quem é novo aqui em nossas lives, a ASA é uma instituição centenária de caráter comunitário e sem fins lucrativos, fundada como biblioteca na Praça 11 por imigrantes judeus, oriundos em grande parte da Polônia. Foi transferida na década de 60 para o terreno onde se localiza ali na rua São Clemente, em Botafogo, até hoje. Mudamos de nome e endereço, mas não de objetivo. Nosso DNA consiste em promover os direitos humanos a partir de diferentes manifestações culturais e artísticas. Hoje, nós vamos transitar pelo mundo da música, um dos setores mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. O segmento profissional envolvendo a música foi um dos primeiros a parar e deverá ser um dos últimos a voltar suas atividades plenas na forma como estávamos acostumados. Para falar das dificuldades durante o isolamento que tem sido necessário e recomendado nesses tempos tortos que estamos vivendo, e também para refletir sobre as incertezas e os desdobramentos e possibilidades de manutenção de suas atividades, convidamos 2 regentes que têm relações estreitas com o cotidiano da ASA. Cláudia Varenga é maestrina do coral da ASA desde sua fundação em 1995. Doutora em Educação, foi professora do Colégio de Aplicação da FRJ, do Colégio Pedro II e da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. É cantora, compositora e arranjadora. Israel Menezes é professor de regência do Conservatório Brasileiro de Música e regente titular da Orquestra de Câmara de Cascavel, no Paraná. Foi o fundador, em 1986, da Orquestra Rio Camerata, que, sempre sob sua batuta, realiza ensaios na sede da ASA desde 2018. Nossos convidados farão uma pequena exposição, ao final da qual abriremos para uma rodada de perguntas que podem ser formuladas por escrito no chat do Zoom. Por favor, mandem as perguntas por escrito. As perguntas no Facebook também chegarão aos nossos convidados. Antes de darmos a palavra a Cláudia ou Israel, nós vamos exibir 2 vídeos da campanha #Eu Apoio a ASA, que estamos lançando para conseguir sobreviver a esses longos dias de pandemia. O primeiro desses vídeos o primeiro que vamos exibir, foi gravado por Eva Dores Rosenthal. Formada em teatro, Eva Dores foi secretária de Cultura do governo do Estado do Rio de Janeiro, nos anos de 2015 e 2016. Por favor, Daniel. A ASA foi minha casa na minha infância, na minha adolescência e no início da minha juventude. A ASA me ensinou o que era afeto, o que era amizade, e me formou num ambiente de pensamento crítico, num pensamento democrático, artístico, cultural. Ou seja, a ASA, para mim, simboliza tudo que é do humano. Eu não tenho a menor dúvida que se nós tivéssemos mais espaços como a ASA... Eu não sei, cara, eu não sei. Não estaríamos do jeito que estamos hoje. Fortalecer a ASA, se associar à ASA, é um ato político, um ato extremamente importante hoje em dia que a gente está vivendo. Então, eu
faço coro a essa campanha de associação. Se associe à ASA. O outro vídeo que nós vamos exibir agora, em apoio a essa campanha, foi feito pela nossa convidada, Cláudia Varenga. Sou Cláudia Varenga, regente do Coral da ASA, e desde 1995 divulgamos o cancioneiro judaico no universo do canto coral. Ao longo desses 25 anos de existência do coro, a ASA se tornou um importante centro de difusão do canto coral, organizando todo ano um encontro de coros. Então, nesse momento, convidamos todos a se tornarem associados da ASA para apoiar as atividades culturais promovidas por esta instituição. Eu apoio a ASA. Tá bom. Última vez. Então, convidamos a todos a se associarem e a continuar acompanhando nossas lives enquanto estamos nessa fase de isolamento. Futuramente, quando a gente voltar a um mínimo de normalidade, espero que todos possam estar em nossas atividades presencialmente. E vamos torcer para que esse dia chegue logo, porque já está ficando bem difícil esse isolamento, né, pessoal? Muito bem. Ainda temos uma novidade, que foi uma novidade que já não é tão nova, porque começou na semana passada. Nós, ao final da live, só ao final da live, nós vamos sortear 4 livros. Esses livros são de Mário Schember, O Cientista e o Político, de Dina Lídia Quindochita, O Canto da Rosa, Crônicas de uma Judia Carioca, de Rosa Goldfarb, Os 5 Dedos de Tikal, Comunistas, Judeus, Hutas e Índios às Vésperas da Segunda Guerra, de Jaime Brenner. Esse livro, pessoal, a gente vai sortear hoje, mas esse livro também está à venda. E depois nós vamos colocar os endereços para caso vocês se interessem. E, por fim, o 4º livro, Outros Cantos, de Leon Zeiter. Então, passo agora a palavra aos nossos convidados. Primeiramente a Cláudia, e em seguida o Israel faz a sua fala. São falas para despertar o desejo de vocês fazerem perguntas e a gente poder conversar sobre a música nessa pandemia. Bom, boa noite, Sara, boa noite a todos, né? Obrigada pela presença. E queria, antes de tudo, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, porque é um momento que a gente, de fato, só tem incertezas. Então, compartilhar um pouco dessas angústias, né, dessas tentativas e erros que a gente vem fazendo, ajuda um pouco a aliviar a alma, né, e também a encontrar as soluções possíveis, né? Então, eu queria dizer assim, que eu gostei, antes de tudo, muito do título desse encontro, né, Na Batuta das Incertezas. Eu achei muito acertado, porque justamente a batuta que os regentes usam para dirigir as orquestras, né, para conduzir, agora está com uma direção errática, digamos assim. Estamos buscando um caminho. E, como vocês, grande parte aqui já conhece, eu sou regente do coro há 25 anos, né? E nós somos um coro de adultos, e eu queria, assim, aproveitar essa oportunidade para fazer essa fala matando um pouco a saudade do grupo, que eu não vejo desde o dia 11 de março. Não. Então, peraí, não, essa foto aqui está melhor. Então eu quero fazer minha fala acompanhada do coro, se vocês me permitirem, tá? Enfim, dia 11 de março, quarta-feira, foi o nosso último encontro. Aqui essa é uma foto do ano passado, então não tem todos os integrantes que estão esse ano, mas os que não estão se sintam simbolicamente representados aí, enfim, todas as minhas saudades. E nós somos um coro de adultos, cantamos a 3 e 4 vozes, predominantemente a capela, um repertório diversificado com ênfase no cancioneiro judaico, e desde então nós tivemos nossas atividades suspensas, né? E o que a gente sabe de lá para cá? No começo, eu vou ser sincera, as 2 primeiras semanas eu fiquei um tanto perplexa, achando que ia ter uma volta aqui,
Mas, aos poucos, a ficha vai caindo e a gente vai sentindo que a situação é muito mais grave do que a gente imagina de início, né? A gente sabe muito pouco desse vírus, mas o pouco que a gente sabe é que a transmissão já começa antes do aparecimento dos sintomas. A aglomeração de pessoas facilita essa cadeia de transmissão, né? Especialmente em ambiente fechado. E a impulsão do fluxo de ar no falar, no cantar, né? Despeja no ambiente os aerossóis, as gotículas, e tudo isso facilita a contaminação. Ou seja, a atividade de canto coral, ela abarca tudo que facilita o contágio. A nossa atividade é de altíssimo risco. Então, ela justamente acontece em salas fechadas, com pouca circulação de ar, aglomera pessoas e todas juntas ao mesmo tempo, né, jogam essas micropartículas que ficam suspensas aí no ambiente aéreo, e com isso a gente tem que todo o ensaio coral, ele é uma atividade de alta periculosidade no atual contexto, né? A gente viu isso logo no início de março. Nós tivemos notícias de vários coros na Europa que se contaminaram, né, após ensaios e após concertos. Na Holanda, a gente teve, né, em março, um coro com 130 integrantes, 80% foi contaminado após um concerto. Aconteceu na Inglaterra, na Catedral de Berlim, também, que a gente tem que a grande parte dos cantores, depois de ensaios, tendo um infectado, é o suficiente para espalhar. E a gente teve aqui no Brasil também, em março, em São Paulo, né, o falecimento de 2 grandes maestros, o Martinho Lutero, do coro Luther King, que era inclusive o presidente da Associação Brasileira de Regência Coral, e a Naomi Monacata, do coro da OSESP, do coro paulistano. Então, assim, a gente tem que realmente rever como é que a gente vai dar continuidade à nossa atividade, né? E aí, claro, com o fechamento de todas as atividades que exigem algum convívio presencial, isso não só no canto coral, né, mas todas as atividades buscaram um encontro remoto, um encontro virtual. E nós, no Coral da Asa, fizemos o mesmo movimento, né, e foi um movimento comum, os trabalhos todos fizeram também esse movimento. E durante semanas, a gente testou ao longo dessas semanas vários aplicativos de encontro virtual. Até digo para vocês, porque eu acho até que eu cansei um pouco o meu grupo, porque eu queria testar todos, eu ainda, né, queria entender um pouco se tinha alguma saída, né? A gente fez no Google Meet, no Jitsi, no StreamYard, no Skype, no Zoom, Whereby, e em todos esses a gente buscou analisar os recursos de imagem e visualização do grupo, quais que ofereciam, né, essa melhor visualização, a questão da projeção do som, tanto na voz falada quanto cantada, a facilidade de mexer no menu, no aplicativo, e também a quantidade de gestos possíveis, isso tanto em computador quanto em celular, mas o que a gente tem é que, de fato, os recursos são muito precários, porque eles não permitem aquilo que é o característico de um trabalho de canto coral. Eles não permitem realizar o fundamental, que é ouvir todos os outros para cantar junto com todos esses outros, né? Então, a gente não consegue ouvir os outros e daí não consegue cantar junto, né? Então, o que acontece? Quando a gente canta junto e ao mesmo tempo, e abrimos todos os microfones, a gente tem isso aqui, né? Passamos por isso aqui, é o caos sonoro. E não tem tecnologia que dê conta de processar essa quantidade de informação de áudio, né? Que chega simultaneamente. E ainda tem o atraso, né? O delay, que eles chamam período de latência, que é o tempo que aquele conjunto de dados, né, precisa de sair, sai de um ponto para outro, que é dado pela velocidade da internet. Então, o que acontece é que a essência do nosso trabalho ela é atingida no seu núcleo, é um golpe assim, terrível, né?
não é possível cantar com o outro porque não é possível escutar o outro. Você não pode escutar os colegas de naipe, não é possível escutar o colega de outro naipe, e não é possível sentir aquilo que quem canta num coro pode sentir, que é aquela possibilidade de você mergulhar sua voz no conjunto das outras vozes e aquilo funcionar como um grande abraço sonoro, né? Você se sente harmonizado pelo grupo. Então, nesse aspecto, a gente tem uma situação bastante decepcionante e difícil de ser levada adiante. E, enfim, eu acho que daqui a algum tempo a gente vai ter algum programador, alguém tentando resolver essa nossa situação, né? Enfim, criando algum tipo de solução tecnológica aí para a gente poder conduzir ensaios de música, enfim, com todo mundo se ouvindo, né, ao mesmo tempo. E aí, qual é a alternativa que a gente tem no momento, né? Bom, uma alternativa é desistir, mas isso a gente não faz, a gente não desiste, a gente tenta, né? A gente quer sobreviver, né? A gente está aqui, a gente quer passar por isso e seguir adiante. A gente tenta adequar esse trabalho, a gente tenta reinventar esse trabalho, né? E aqui, quando eu faço essa crítica às plataformas, né, que não permitem escutar a todos e cantar junto, a gente tem que olhar essa crítica às plataformas. Isso não significa que eu seja contra, muito pelo contrário. Na verdade, se não fossem essas plataformas, nós não poderíamos fazer nem o encontro do grupo. Ainda bem que elas existem, né? Elas pelo menos permitem a gente trocar ideias e tentar alguma solução. E no caso também do canto coral, essas plataformas são importantes porque elas suprem uma dimensão socioafetiva que é muito importante em qualquer trabalho de grupo, né? Especialmente no atual contexto que a gente está confinado, com os nossos movimentos restritos. Então, a gente se encontra ali, troca ideias, tenta testar coisas, traçar planos, fazer algum tipo de projeto e também compartilhar um pouco as dificuldades que a gente enfrenta, né? Cada um tem uma dificuldade diferente, às vezes não tem o equipamento adequado, não tem uma internet adequada. O que não é possível é fazer um ensaio como se faz um ensaio presencial, nem mesmo pelo tempo de duração. Por exemplo, o nosso ensaio normalmente durava 2 horas, né? Não é possível fazer um ensaio de 2 horas com um grupo numa plataforma dessas, porque além da impossibilidade de ouvir a todos, fica muito cansativo, né? O que acontece nessas plataformas é que a nossa interação ela é muito linear, né? Você fala, você não vê muito bem o gestual, a expressão do outro, você tem que prestar muita atenção. Enquanto você fala, os outros têm que ficar completamente mudos, às vezes tem até vontade de fazer uma intervenção, mas se segura, né? Ou tem alguém controlando o microfone para você não interromper aquele raciocínio. Então, por exemplo, no ensaio presencial, você tem, às vezes, um colega tirando uma dúvida com um colega de naipe, e aquilo ali é uma conversinha ali que já resolveu, já adiantou. Ou um comentário, né, que quebra um momento do ensaio com humor, né, um momento que é mais tenso, difícil de aprender. Então, tudo isso desaparece, não tem esse espaço, né? Agora, por outro lado, a gente tem que olhar que o fato de não existir, né, essa interação tão nuançada, tão cheia de altos e baixos, como seria presencial, permite que o regente faça um trabalho com mais foco. Então, a gente tem que aproveitar essa ideia. Faz um encontro mais curto e com foco. Fez o que tem que ser feito, sai da plataforma e vamos buscar outras maneiras de interagir. E como é que a gente, então, tem trabalhado? A gente não chegou a um modelo ainda, a gente ainda está testando, né? Mas o que tem sido... Nas primeiras semanas, eu confesso que eu fiquei perdida. A gente só conversava, fazia exercício de respiração. Depois eu comecei a conduzir um aquecimento vocal, né? Com os microfones de todos os cantores silenciados, menos o meu. Então, eles me escutavam, mas eu não escutava o que eles cantavam.
né? Eu apenas via. Aí dava um intervalinho, abria o microfone de todo mundo, conversava, tirava as dúvidas. Depois, novamente, os microfones eram desligados. E aí a gente ia para o estudo de repertório, uma música, né? Cada um já tinha a sua letra ou a sua partitura em casa. Eu passava a cada voz, os microfones deles desligados, o meu não. E à medida que eles se sentissem seguros, eu pedia que cada um cantasse a sua voz enquanto eu estivesse passando outro naipe, para um pouco criar a sensação de um trabalho de coro, com todos os delays e atrasos, enfim, tentando fazer de alguma maneira, né, o trabalho. E, ao mesmo tempo, depois de um tempinho, eu comecei a pedir para as pessoas gravarem um pedaço desse ensaio em que eles estivessem cantando e mandassem para mim. Isso exige que o coralista tenha um computador de onde ele está vendo, né, ouvindo o ensaio, e um celular para se gravar naquele momento, né? Nem todos, enfim, fizeram isso, nem todos tinham essa possibilidade. Eu acho que alguns também não se sentiram muito à vontade em enviar os materiais, mas justamente para eu tentar dar um retorno, né, e entender um pouco como é que as pessoas estavam cantando. Então, eu acho, assim, a minha percepção de mais ou menos uns 10 dias para cá é que a gente deve prestar atenção nisso. A gente não sabe como que o coro estará cantando depois disso tudo. Não é possível saber. Mas a minha aposta, no atual momento, é nas vozes individualmente, é fortalecer as vozes individualmente. Então, é um deslocamento na escuta, entendeu? É um deslocamento da escuta do grupo, que eu sei que é o cerne do trabalho do canto coral, para uma escuta de si. Eu preciso agora que cada coralista preste atenção na escuta da sua voz, na escuta de si. E isso pode representar um ganho assim expressivo na qualidade vocal, né, de cada um, que eu imagino vai somar, né, quando a gente puder cantar juntos assim novamente. Então, acho que essa estratégia, no momento, ela é a mais promissora e útil para mim nesse momento. Então, por meio das gravações caseiras que eu recebo deles, feitas de celular, eu comento, eu faço um áudio comentando cada gravação, dou exemplo, às vezes eu gravo vídeo, né? E eu acho também que isso é um ganho, porque é o seguinte, a pessoa que se grava e vai mandar a gravação para o regente ou para o preparador vocal, enfim, ela, antes de mandar essa gravação, ela vai se ouvir, ela vai parar para ouvir o que ela gravou. E a primeira coisa que acontece é uma autoavaliação, ou seja, o cantor ele é responsável pelo áudio que ele envia ao maestro, transfere um pouco essa responsabilidade. Antes estava na mão do regente dizer se está bom, se não está. Agora, a primeira responsabilidade é a do cantor, porque ele vai dizer, não, peraí, deixa eu voltar e gravar novamente antes de enviar essa gravação que não ficou tão boa, né? Então, assim, eu acho que esse feedback é muito interessante, né? Porque a primeira coisa que a gente lida, para a gente melhorar como cantor, como músico, é fundamental trabalhar essa questão da escuta. O aperfeiçoamento do cantor, ele se dá pela escuta, não importa se é amador ou profissional. E esse refinamento, eu tenho notado, né, paulatino do ato de cantar, eu tenho notado assim, que os cantores, os participantes do coro que já perceberam esse deslocamento e têm com frequência enviado essas gravações para mim, né, e que eu dou o retorno e eles retornam, fazem outra, eles já deram um salto em 15 dias na qualidade de afinação, precisão rítmica, no manejo do lidar com o gravador, porque tem gente que fica incomodada com a própria voz na gravação. Então, resumindo, o que temos feito por enquanto, e não é um modelo fechado. Eu tenho gravado os áudios de guia para eles e fiz uma virada na qualidade desses áudios. Eu tive que melhorar a qualidade desses áudios de estudo, já marcando respiração, fraseado, dinâmicas, coisa que às vezes eu não me preocupava muito antes, né? E na última gravação que eu fiz para o grupo, eu fiz uma gravação de regência, eu mandei um filme, eu regendo cada voz, um som e regência, para estudar em casa.
né? E no último ensaio, eu combinei que ia deixar um ensaio gravado por links, que eles poderiam acessar a qualquer hora, a qualquer momento, e experimentar um pouco isso, porque alguns cantores não voltaram quando a gente deixou de ensaiar presencialmente. Voltaram por diversos motivos, alguns estão com horários de trabalho diferentes, que agora ocupa o horário nosso, marcado, ou porque às vezes tem alguma dificuldade com a tecnologia. Então eu fiz por links, vocalizes, aquecimento e um momento de estudo do repertório. Deixei tudo pré-gravado em links para eles poderem acessar várias vezes na semana e quantas vezes quiserem, né? Então, eu não tenho retorno disso, né? Não sei, enfim, se isso vai ser bom ou não, a gente vai conversar nos próximos ensaios. A gente está no meio de um processo que eu, vou ser sincera, eu estou experimentando, porque eu acho que nessa hora você tem mesmo que experimentar, ter ideia e experimentar, porque está todo mundo na mesma situação, buscando uma solução, né? E tem um outro ponto que é importante na atividade canto coral, e são as apresentações, né? As apresentações são uma etapa, né? Às vezes o ponto culminante, né? Mas é uma etapa bastante estimulante para a manutenção dos grupos, para a sustentação dos grupos, e que a gente tem visto que tem sido supridas por essas gravações dos coros virtuais, esses coros mosaico em janelinhas que todo mundo deve ter, né? Já deve ter visto algum. Nós não fizemos ainda nenhum, a gente está no meio desse processo, fazendo as gravações ainda, até porque no meio do caminho a gente percebeu que era melhor não gravar em vídeo e áudio ao mesmo tempo. Depois de ter feito os vídeos, nós percebemos que era melhor gravar só o áudio, depois trabalhar os áudios e gravar apenas os vídeos. Então a gente começou e desfez. Então tudo isso toma um tempo, né? E eu acho que esses coros virtuais, eles são, no momento, né, a solução que a gente tem para mostrar os nossos trabalhos, né? É um produto resultante dos nossos esforços, que são imensos nesse momento, né? E é uma maneira da gente expressar a nossa voz na atual conjuntura, né? E eu acho que esses coros virtuais, eles são a expressão desse momento também, de certa forma. E a questão é que a realização desses clipes, né, enfim, desses coros virtuais, ela exige uma série de habilidades do maestro, né? A gente tem que se tornar um editor de som, um editor de imagem. Em alguns grupos, os membros que mexem mais com tecnologia, eles assumem essas funções, né? E isso é importante, porque o processo, eles não são difíceis de fazer, mas o processo, me parece, a minha impressão é que o processo é lento, porque você tem que fazer um bom áudio guia para o grupo, você tem que produzir esse material, você entrega isso para o grupo tem que aprender o arranjo, cantar muito sincronizado com esse material, gravar um áudio, mandar esse áudio até uma deadline, né? Uma data final, porque senão você não termina nunca, as pessoas não te mandam e vai postergando. Esse áudio vai ser trabalhado por alguém vai mixar esse áudio vai retornar para o grupo vai gravar agora o vídeo em cima desse áudio, vai mandar a gravação de vídeo, alguém vai editar e juntar tudo isso. Então, ele não é o processo é lento, ele não sai rápido, né? Também, assim, me parece um pouco difícil trabalhar com muitas canções ao mesmo tempo, não me parece muito viável, diferente do contexto presencial, que você monta um repertório para um espetáculo, você trabalha muitas músicas ao mesmo tempo, né? E aí também tem algumas questões que a gente pode levantar com relação à feitura desses coros virtuais, não que a gente não deva fazer, a gente deve fazer, mas a gente também tem que pensar um pouco os significados disso, né? Como é que a gente faz a manutenção do repertório que já foi gravado, cantado e postado? Entendeu? Porque ele meio que
é descartado para a gente aprender outra coisa e montar outro vídeo, né? E também qual o sentido um pouco de fazer essa manutenção, já que ele virou um produto pronto, né? São questões que eu comecei a me perguntar. E se é possível, por exemplo, construir um repertório nessa atual conjuntura, né? E a gente vai sempre trabalhar uma música por vez, no máximo 2. Como é que existiria algum outro modo de fazer isso? Enfim, são perguntas que eu tenho me feito, né? Tenho feito para mim. Enfim, regentes que estão aí podem me ajudar até compartilhar um pouco das suas soluções, dúvidas também. E por fim, né? Estando todos nós aí sob a batuta de tantas incertezas, como será o futuro? Não sei. Como todos nós não sabemos, não podemos saber. Mas a gente pode olhar um pouquinho para outros grupos lá fora, né? Especialmente na Europa, nos países que já saíram aí dessa primeira fase crítica da pandemia, o que é que andou sendo feito lá fora, se existe alguma diretriz geral. Acho que tem algum microfone aberto. Enfim. De tudo que eu vi e li, o que eu observo é assim, que não existe uma diretriz única para os coros. Por quê? Nós temos diferentes tipos de coros. Por exemplo, coros de terceira idade, em nenhum momento foi recomendado o retorno para cantar, né? A gente tem coros de igrejas, coros de crianças, coros de terceira idade são um grupo de risco, né? Então, a gente também tem diferentes regiões, diferentes países em fases diferentes dessa pandemia, atingidos de um modo diferente. E a outra questão é que essas pesquisas, elas são todas muito recentes. Então, os resultados, as conclusões, elas são passíveis de mudança muito rapidamente, né? E eu, assim, o que eu olhei mais detidamente foram as recomendações que foram postadas por uma regente na Alemanha, que vive na região de Frankfurt, a Renata Tavares. Ela fez alguns vídeos ótimos, assim, compartilhando os protocolos da região dela, não é nem da Alemanha inteira, os protocolos adotados, né, para determinados grupos. E aí não cabe assim detalhar exatamente o que aconteceu lá, mas ela também comenta de outros lugares, e aí eu vou comentar um pouco aqui, só para a gente ter noção do quão difícil vai ser essa volta, né? Porque os protocolos são rígidos e eles não atendem ao básico da nossa atividade. Então, por exemplo, de início foram recomendados os ensaios ao ar livre e com distanciamento entre cantores. A gente sabe que cantar ao ar livre, você não escuta o outro direito, né? E se você distancia ainda, nossa, vira uma dificuldade enorme, você tem que botar microfone. Mas aí você vai ter microfone ao ar livre, tem que ter um equipamento. Então, assim, começam a aparecer muitas dificuldades, né? Quando em salas fechadas, que tipos de salas seriam adequadas, né? Bom, salas com pé direito alto, no mínimo 4 metros de pé direito. Os cantores devem estar com máscara. Os ensaios devem ser curtos. Alguns sugerem 30 minutos, 40, no máximo 45 minutos. Não deve estar o coro inteiro, só podem estar grupos pequenos. Alguns recomendam, dependendo da sala, do tamanho da sala, 8 cantores, 6 cantores. Então, 6 cantores não representam coro, 6 cantores podem ser um naipe de um coro, né? E esse distanciamento também deve ser para o regente, né? Do cantor para o regente e também dos cantores para algum instrumentista que esteja naquela sala, por acaso acompanhando aquele grupo. Essa sala, além de grande, tem que ter uma boa circulação de ar. Aí as pessoas pensam assim, então vamos colocar um ventilador. Não, é proibido o ventilador. O ventilador espalha mais ainda, tá? A circulação de ar tem que ser a circulação natural. Ar-condicionado também, porque os filtros de ar-condicionado, eles não filtram, né, vírus, bactéria, enfim.
Então, teriam que ser salas com boa circulação de ar, sem ventilador e sem ar-condicionado. Alguns grupos também tentaram cantar com umas cabines transparentes de proteção, não sei se alguns de vocês chegaram a ver, mas existem controvérsias, estão estudando ainda, existem controvérsias se de fato essas cabines protegeriam ou na verdade, facilitariam a contaminação, porque você cessa a circulação, né? Você corta a circulação de ar naquele momento. Enfim, o que a gente tem? A gente tem um protocolo e essas diretrizes, elas não são as mais amigáveis para o trabalho do canto coral, né? E aí, justamente, queria encerrar minha fala por aqui, poderia dizer mais coisas, mas, enfim, vocês podem fazer as perguntas. E queria dizer o seguinte, que apesar de todas essas dificuldades que a gente tem atravessado no Coral da ASA, enfim, e não só no coral, né? Nós, enfim, em nossas vidas, com todas as nossas atividades presenciais suspensas, o Coral da ASA ainda assim ganhou novos integrantes, né? Então, a gente pode pensar também que esses ensaios remotos, eles são uma oportunidade para a gente trazer de volta coralistas antigos que agora moram em outras cidades, né? Pessoas que estão com vontade de cantar porque querem fazer uma atividade nova numa situação de confinamento. Então, é uma oportunidade para renovar o grupo, lembrando que cantar também cantar mobiliza todo o sistema respiratório e é tudo que a gente precisa nesse momento. Então, quem quiser conhecer o nosso grupo, eu deixo um convite. A gente tem um canal no YouTube, é só procurar por Coral da ASA ou ASA Coral no YouTube, com apresentações nossas na antiga normalidade, não temos ainda um coral virtual gravado. E quem quiser se inscrever para participar, tem um e-mail de inscrição, asa@asa.org.br. É isso. Eu agradeço muito esse momento de poder falar e desabafar um pouquinho e depois ouvir todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Maravilha. Passo agora a palavra para o nosso regente de orquestra, Israel Menezes. Boa noite, meus amigos. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos fazer algumas reflexões sobre o problema da pandemia na música sinfônica. Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Todos acompanham pela imprensa os efeitos negativos, maléficos, que todos nós estamos sofrendo em função dessa pandemia. Nós ficamos subitamente, artistas, privados do que nós mais fazemos, que é estar em cima do palco e ter uma plateia que nos prestigia e que, ao final de algum concerto, nos aplaudem. Esses aplausos significam o quê? Que eles gostaram do que ouviram e que nós, como artistas, diante dessa positividade que eles nos dão, nos tornamos pessoas cada vez melhores. Eu, pelo menos, sinto assim. Quando o público reage com tanta energia, com tanta emoção, eu me sinto que eu me torno uma pessoa melhor a cada dia, porque aquilo produziu benefício no coração de alguém. É o que a música faz, né? A música tem o poder imenso de transformar o bem em mal, transformar o mal em bem. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí à frente. E acho que tudo é imprevisível, mas eu acho que todos conhecem aquele ditado: ganha um limão, faça uma limonada. Eu penso que a gente pode tirar de tudo isso algumas coisas positivas. Eu vou expor depois meu pensamento, por que eu estou dizendo isso. Nós, brasileiros, somos absolutamente afetivos, né? Nos beijamos, apertos de mão, abraços. Ficamos subitamente privados de tudo isso. Nosso cumprimento de cotovelo, desculpem, é a coisa mais antipática que eu já vi, mas necessária, reconheço, mas é a coisa mais fria que nós já poderíamos ter encontrado na vida. Infelizmente, colocou-nos sem alternativas. Com a interrupção da programação de música sinfônica pelo mundo,
as alternativas foram surgindo, a principal delas é o live streaming, né? Você transmite hoje concertos pelo YouTube, você tem aulas em casa das crianças, a consulta médica é feita de maneira virtual. Tudo isso veio, de uma certa forma, diminuir ou dirimir o problema que nós estamos passando. A música sinfônica sentiu pesadamente essa ausência, e o contato próximo e físico. Para os amigos terem uma ideia, esse ano são 250 anos de Beethoven, nosso grande compositor, e o mundo inteiro se programou para fazer tributos e homenagens a esse compositor. Eu mesmo estava ensaiando, quando paramos, a abertura Coriolanus Op. 62 e o romance número 2 de Beethoven, justamente pelos 250 anos desse compositor. O mundo inteiro ia fazer isso. Ia tocar sinfonias, concertos desse maravilhoso compositor, que morreu em 1827 e que completa 250 anos esse ano de nascimento. Infelizmente, nós ficamos silenciados de tudo isso, mas o coração dos músicos não silenciou. Existe, assim, uma grande inquietude pelo retorno. Essa inquietude faz com que as pessoas estejam nas suas casas estudando, desenvolvendo. Esse é o lado positivo da pandemia que eu queria falar. Nas páginas da Orquestra Rio Camerata, nós temos colocado músicos tocando solos. Isso faz com que eles tenham que estudar para fazer uma postagem. Eles têm que tocar muito bem, não pode tocar mais ou menos. Então, quando eles me procuram para, olha, eu queria postar uma música que eu solei aqui na página da orquestra, e deixa eu ver primeiro como é que está. Se não estiver biólogo, não está bem, tem que corrigir isso, assim, assim. Eles me trazem aquilo corrigido, porque eles estão estudando para melhorar como músicos. De certa forma, isso é extremamente positivo. A inquietude que todos nós temos de retornar é a inquietude de voltar melhor. Eu mesmo, nesses meses que estou aqui trancado no meu escritório, estudo alucinadamente. A minha vida é em cima das minhas partituras, dia e noite, e quando eu retornar, eu vou ter muitas coisas melhores do que eu já faço, como resultado do estudo efetivo que eu estou fazendo. É o lado positivo dessa nossa, infelizmente, pandemia. E o que nós estamos vendo? Salas de concertos na Europa que abrem com poucos músicos, tem cantores programando pela BBC de Londres 20 concertos sem público, transmitido pelas páginas das orquestras e transmitido pela BBC. Por exemplo, uma outra situação que eu queria citar, a Filarmônica de Viena. Eles ensaiam num teatro belíssimo chamado Musikverein. Tem 1.700 lugares. Eles estão fazendo concertos com 100 pessoas, com 30 músicos. Em setembro pretendem ter 50 músicos, 200 pessoas, até chegar a dezembro, chegar a 1.000 músicos em dezembro. Isso é um crescimento progressivo. A Áustria foi um dos países menos afetados pela pandemia e essas possibilidades. Espero que aqui no Brasil nós possamos ter uma melhora. No momento não temos, né? Infelizmente a nossa doença está em nível de crescência e não temos ainda a possibilidade de programar concertos, mas a esperança da vacina é muito grande, né? Todos nós esperamos ansiosamente essa vacina. Olha, quer ver um outro exemplo? A Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Meu amigo maestro Reginaldo Nascimento fez um concerto semana passada com 20 músicos em cima do palco no Teatro Pedro II, sem público. Em 2 dias, eles tiveram 17.000 visualizações do concerto. Vocês imaginam a ânsia que o público tem por música? O contato físico é necessário. Não sabemos quando. As alternativas de live stream estão aí. Mas, quando acontecer, eu acho que viremos ou teremos com carga total. Na França, as áreas verdes também estão voltando pouco a pouco, né? E eu mesmo, acho que todo mundo se ressentiu disso. Eu mesmo tinha vários concertos programados no Brasil e no exterior esse ano, tudo cancelado. Fiquei absolutamente sem chão. Toda a programação que eu tinha foi tudo cancelado. Eu fiquei sem poder fazer nada. Estamos todos ansiosos. E tem países piores do que o nosso.
Olha, o Carnegie Hall, em Nova York, demitiu todos os seus músicos. A Filarmônica de Nova York demitiu todos os seus músicos, com a expectativa de recontratação quando acabar a pandemia. São músicos na rua, absolutamente sem trabalho. De certa forma, aqui no Brasil, é menos ruim. Temos muitas orquestras que mantêm seus músicos ainda empregados, em área, é claro, reduzido, mas não perderam literalmente seus empregos, como aconteceu lá. Alguns programas, como aquele espetacular programa que vem da Venezuela, chamado El Sistema, que faz programações de orquestras para crianças, né? Que se lastrou pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. Aqui nós temos várias orquestras de crianças que são oriundas desse projeto El Sistema da Venezuela. Estão todos absolutamente ansiosos pelo retorno. O que acontece? A música é a maior das linguagens. Transforma emoções, torna um momento triste, um momento belo e vice-versa. Quer ver um exemplo disso? Todo grande filme, toda grande novela tem um grande tema musical por trás. Se você for lá e deixar somente a performance dos atores e tirar a música, você vai ver que a emoção vai toda embora. A emoção daquele momento, ela é provocada pela música, é a grande linguagem, e nós não podemos viver sem ela. Bom, que eu acho que poderá acontecer no Brasil, acho que esse ano não teremos condições de retorno. Em alguns países da Europa, como na Itália, como na França, a chamada área verde, já estão retornando pouco a pouco. Mas aqui no Brasil eu penso que ainda não, porque o aglomerado de pessoas torna muito perigoso e a possibilidade de as pessoas passarem o vírus de umas para as outras é muito grande. Nós temos que ter um sério cuidado com isso. A música sinfônica está absolutamente à deriva no Brasil, esperando possibilidades, essa grande vacina que nós estamos esperando vai ser a nossa salvação. Se voltarmos, nós vamos voltar com pequenas suítes barrocas, suítes clássicas. A música coral sinfônica, a música sinfônica do romantismo, lá do fim do século XIX, aquilo eu acho que vai ficar para depois, porque ela exige um grupamento muito grande de pessoas e nós não podemos ter muitas pessoas no palco. Já uma música barroca você consegue fazer com 15, 20 pessoas, você consegue fazer um concerto. A música clássica também. Você pode ter uma orquestração pequena e ter uma orquestra pequena e fazer concertos de pequeno porte. Mas música sinfônica, eu acho que nós vamos ter que adiá-la necessariamente aí para frente. E falando aqui, meus amigos, sobre essa história da pandemia, queria tecer comentários, né, sobre a orquestra que nós dirigimos no ASA, em que nós temos uma relação extremamente afetiva com esse clube, com essa instituição. Desde do presidente Mauro Bandi, a diretoria completa, os funcionários, são pessoas extremamente afetivas e atenciosas conosco, nossa parceria cultural e artística. E lá no ASA nós realizamos concertos também. Queria avisar os amigos e convidá-los para virem assistir no ASA os concertos que nós fazemos lá. Vocês verem que instituição que abriga uma orquestra, abriga um coral e faz tantas possibilidades, dá tantas possibilidades de realizações artístico-culturais. Vamos ficar atentos à divulgação dos concertos no ASA. Temos feito bons concertos lá, temos tido bom público lá e gostaríamos de convidar mais pessoas para virem assistir-nos, tanto ao coral quanto à Orquestra Rio Camerata, que lá ensaia. Nossa orquestra tem uma tradição muito grande, vai fazer sendo 34 anos. Eu, às vezes, eu olho e nem acredito como é que tantos anos se passaram. Tocamos em todos os lugares possíveis, Teatro Municipal, Sala Cecília Meirelles, Teatro Municipal de Niterói, Sesc, museus, centros culturais, igrejas, escolas, todos os lugares, o Centro Cultural Light, CCBB, Alerj, todos esses lugares nós já realizamos concertos ao longo desses anos.
E sinto uma inquietude muito grande de todas as orquestras, inclusive as outras que eu dirijo também. Dirijo no Paraná, a Orquestra de Câmara de Cascavel, e dirijo uma orquestra estudantil no Conservatório Brasileiro de Música. Recebo diariamente comunicações, quando é que nós vamos poder nos reunir, vamos fazer uma reunião, uma live, dando isso aqui, que tocam para me mostrar, me mandam vídeos tocando para eu examinar o que estão achando. Quer dizer, meus amigos, eu acho que, de certa forma, a música sinfônica, vivendo esse pesadelo que nós estamos vivendo, ela vai ressuscitar e vai ser, quando acordar desse pesadelo que nós estamos vivendo, eu tenho a certeza que nós vamos ter uma melhor condição. As perspectivas são grandes, as expectativas a gente não sabe, né? O que nós vamos poder numa sociedade com tantas dificuldades financeiras, né? Um dos caminhos é a chamada Lei Federal de Incentivo à Cultura, chamada antiga Lei Rouanet. Eu acho que a gente não deve esmorecer. A gente vai acabar sendo como o Fênix, né? Renascendo das cinzas. E para não prolongar minha fala, para dar direito aos meus amigos se manifestarem, queria parafrasear uma frase Friedrich Nietzsche. A vida sem a música seria simplesmente um erro, uma tarefa cansativa, um exílio. Obrigado. Obrigada, Israel. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia, de novo. Eu queria convidar vocês, antes de passar as perguntas aos participantes, convidar todos vocês para a 6ª edição desse ciclo, do hoje e o amanhã da pandemia, que no domingo que vem, na mesma hora, 18 horas, nós vamos ter como convidada a multiartista Jocide Oliveira, que acaba de lançar um livro sobre a ópera Liquid Voices e um filme que já está nas plataformas do Now, do Look e do Vivo Play. E então ela vai estar aqui semana que vem para falar dessa experiência, como ela consegue, inclusive, fazer isso tudo no meio desta pandemia. Todos convidados, espero todos vocês na semana que vem aqui às 18 horas. Eu quero registrar, primeiramente, aqui a presença de Abraão, regente do Coral Israelita e violinista da Rio Camerata, que manda um abraço para Cláudio e para Israel. O comentário de Isra Toledo Tove, minha regente favorita. Um dia quero estar ao Coral da Asa, levando nossa composição e impressões. Parabéns pela live. Comentário da Heloísa Paranhos, parabéns, Cláudia. Excelente apresentação, muita clareza nas explicações. Comentário de Deila Maria Charra, aluna do maestro Israel Menezes, na graduação em regência da CBM. Parabenizo o maestro pelas aulas práticas à distância que vem nos oferecendo nesses tempos de quarentena. E registrar a presença também aqui do Mauro Perelman, que eu acho que é conhecido de todos vocês. Ele faz uma sugestão de um artigo que está lá no chat. Ele colocou lá no chat. Vocês dão uma olhada lá, tem um link que ele colocou com um tema correlato ao que estamos falando aqui. Então, vamos às nossas perguntas. A primeira pergunta que eu dirijo para vocês é da Karina Sim. Muitos de nossos artistas brasileiros estão buscando ir para outros países por falta de valorização da cultura aqui no país. Como vocês da música veem isso? Sempre fui estimulada por uma amiga de vocês do coral do Eliezer, Minja Gris Fonsim, minha avó, em valorizar, e sou apaixonada pela música, dança, pintura. Com essa falta de oportunidade de assistir e de envolvimento por parte do governo, o que vocês sugerem para aumentar esse estímulo para todos? Afinal, a arte trabalha o nosso lado sentimental humano. Posso responder? Sim. Comentar livremente, provocar, o que quiser. A história da valorização do músico brasileiro é bastante séria. Olha, nos muitos países que eu tenho regido, eu tenho conseguido fazer programas inteiros de compositores brasileiros. Mignone, Francisco Mignone, Villa-Lobos, Santoro, Mauro Vieira. Tenho conseguido em países que vocês não imaginam, por exemplo, Egito, regi o programa inteiro do Teatro de Ópera do Cairo
só de compositores brasileiros. Regi nos Estados Unidos um programa inteiro de compositores brasileiros. Na Alemanha também. Então, o que acontece? Os nossos músicos aqui, há muitos que se destacam pela sua extrema habilidade. Não conseguem, muitas vezes, caminhos que possam desenvolver sua habilidade, vão procurar isso fora do Brasil, infelizmente. Não é só na música que isso acontece, não, né? Na semana passada, nós ouvimos o nosso palestrante Luiz falando dos grandes cientistas que saem do Brasil e vão procurar oportunidade fora daqui, porque aqui não conseguem ter oportunidade. Infelizmente, na nossa música acontece a mesma coisa. Nós temos que plantar uma possibilidade de músicos terem acesso a música de alta qualidade. Muitas vezes não é possível. Eu concordo que ser brasileiro já é um prêmio. Já começa por aí. Eu encontro brasileiros fora do Brasil que fazem coisas que vocês não imaginam. Solistas internacionais. Eu, uma vez, fui reger nos Estados Unidos, encontrei num teatro um cantor brasileiro. Ele era chefe de palco do teatro que eu ia reger um dia antes. Ele falou para mim assim, olha, eu sou chefe de palco aqui, mas amanhã eu vou fazer um concerto aqui. Você vem assistir? Eu falei, vem. No dia seguinte, eu fui no mesmo teatro assistir ele cantar. Fiquei com boca aberta na qualidade daquele cantor, que mora lá em Chicago. Como é que pode eu falei, cara, nunca ouvi falar de você, porque no Brasil não tem oportunidades. Acontece isso, minha gente, infelizmente. Tá? Pessoas que saem daqui vão para fora em busca de oportunidades e brilhantes brasileiros. Não preciso falar nada, né? Nós conhecemos dezenas de brasileiros brilhantes que brilham, né? Que estão no exterior fazendo carreiras internacionais maravilhosas. Né? Eu conheço vários que também conhecem. Cláudia, quer comentar? Eu posso comentar um pouco, mas eu acho que o Israel respondeu muito bem. E eu acho muito importante dizer que realmente não é só na área das artes. A gente enfrenta essa dificuldade em todas as áreas. Isso. Então, é uma questão do direcionamento aí das nossas políticas públicas, enfim, e como isso é encaminhado. O nosso material humano, ele é muito rico, mas ele realmente, as oportunidades, né, elas aqui são muito escassas. E isso não é só na área das artes, na área das ciências também, a gente enfrenta a mesma questão. Enfim, acho que Israel respondeu muito bem. Só acho bom destacar isso, porque não é um problema localizado. Muito bem. Júlio Lobo fez uma pergunta que o Israel tangenciou rapidamente no final da fala dele. Então, eu faço a pergunta do Júlio, que é a seguinte: sobre as dificuldades do setor artístico na pandemia, como vocês veem a Lei Aldir Blanc aprovada no Congresso Nacional? Bem, pelo que eu sei, a Lei Aldir Blanc foi sancionada pelo presidente da República e parece que já esgotou o prazo, né, quem se inscrever, endereçando 3 bilhões de reais, aquele auxílio de R$600 que existem a várias pessoas, foi direcionado à classe artística, que comprovadamente não consegue ter subsistência porque não trabalha, não tem onde tocar, não tem onde se apresentar. Pelo que eu sei, essa lei já foi escrita, acabou a sua inscrição. É uma alternativa para pessoas que não têm de onde tirar, como viver. Né? A classe artística também precisa viver como todos. Pelo que eu sei, foi sancionado pelo presidente, mas já acabou a sua validade. Quem se inscreveu, mas não se inscreve mais. Eu acho que a lei foi uma iniciativa interessante. Eu não me informei muito, mas o que eu sei é que ela estava, de certa maneira, um tanto frouxa no sentido de especificar quem poderia acessar ou não. O que é uma vantagem, né? Você se diz, por exemplo, regente de um grupo. Mas eu não tenho como comprovar. A instituição daria um documento dizendo, ou fotos e apresentações, registros comprovando que você faz né, presta aquele serviço. Então, você poderia recorrer à Lei Aldir Blanc. Agora, o que acontece, se eu não me engano, é que quando uma lei é sancionada, nesse caso, as pessoas, essa lei não era só para pessoa física, era para pessoa jurídica também, bibliotecas, escolas,
as pessoas têm que fazer esse recurso, pedir esse recurso em 15 dias. Depois de 15 dias, cessa esse período de inscrição. Se eu não me engano, é assim. Enfim, podem ter pessoas mais informadas do que eu, a minha área não é a área jurídica, mas eu cheguei a me interessar sobre isso. E aí ouvi algumas coisas. Ok. Mais uma pergunta da Jacira. Vamos voltar a uma nova normalidade, espero em breve. Será que nessa nova normalidade os ensaios de coral seguirão dessa forma agora como estão sendo feitos, presenciais e com os áudios em computadores celulares? Eu vou acrescentar aqui um comentário do Silvio Vitlin. Ele diz assim, sobre cantar com máscara, acho que é desanimador como uma possível solução. A máscara não pode ser muito porosa, senão o vírus passa. Um dos truques para ver sua eficácia é portá-la tentando apagar com um sopro machando. Se apagar, não serve. Ou seja, quanto mais cerrada, pior para cantar. E o Harold Emer faz a seguinte pergunta. Maestra Cláudia, será que vamos achar um jeito para ensaiar só os sopranos online, só os contraltos, etc, etc? As perguntas estão dirigidas mais ao coral, mas, Israel, se você também quiser contribuir, você responde depois da Cláudia, ok? Ok. Bom, eu vou falar então primeiro, posso? Vou começar pela última. Eu tenho esperança, muita esperança, que algum programador, alguém da área de tecnologia, que ama cantar em coro, vai ter um surto criativo e vai criar algum dispositivo que permita cantar junto, sem as questões que a gente enfrenta hoje com a tecnologia. Enfim, eu acho que quando a gente tem muitas dificuldades a enfrentar, a gente precisa inventar soluções criativas. A gente vai ver isso, né? A gente vai ter uma vacina, a gente vai ter um remédio, e eu acho que a gente vai ter um salto na tecnologia para melhorar essa forma, né? Os modos de interação virtual. Então, eu tenho muita esperança com relação a isso. Com relação a cantar de máscara, realmente, a gente tem que primeiro perguntar de que máscara estamos falando, né? Porque existem vários tipos de máscara e não necessariamente a máscara vai impedir, né, o contágio ou dificultar o contágio. Enfim, a gente tem várias pesquisas com tecidos antivirais, não sei se vocês conhecem, inclusive é uma pesquisa brasileira que já existe, tá? Existe um tecido antiviral e eles já fazem máscara com tecido antiviral, são máscaras bastante confortáveis e, enfim, não é adequado cantar de máscara, claro, porque, por exemplo, você não vê... a articulação fica prejudicada, né? Provavelmente você tem ali um abafador de qualquer maneira. A gente tem que pensar a expressão, você não vê o rosto, né, do outro, tem essa questão também. Enfim, é desanimador cantar de máscara e é desanimador cantar ao ar livre por causa da escuta. Tem uma série de questões aí que nos colocam um certo desânimo. E tinha uma primeira pergunta, qual era? Que eu me esqueci? Eu fui na ordem de trás para frente e me esqueci da primeira. Será que os ensaios depois, quando entrarmos numa nova normalidade, os ensaios seguirão sendo feitos como são feitos agora, presenciais e com os áudios em computadores, celulares, etc.? Olha, eu acho que a gente só volta a ter, quer dizer, eu espero, né, que a gente só volte a ter ensaio em sala fechada com remédio, vacina, alguma coisa assim. Agora, eu penso que a gente pode adotar certas coisas que estamos usando agora nessa nova normalidade. Existem ganhos, eu acho que existem ganhos. As pessoas estão aprendendo a usar melhor, né, seus aparelhos, aprendendo a se gravar. Então, eu acho que essas coisas elas vão fazer parte, né, vão integrar aí. Cláudia, é uma reflexão que eu faço. A gente, quando está em tempo de crise,
A gente tem uma premência para resolver coisas e acaba aflorando uma criatividade, uma originalidade, que ela não aparece quando você está naquela sua vidinha organizada, equilibrada, fazendo o seu trabalho bem, mas dentro daquele conforme, né? Eu acho que tem a ver essa pergunta, né? Eu queria saber de você e do Israel, vocês acham que estão surgindo coisas assim criativas e originais que a gente se pensa, por que a gente não fazia isso antes? Isso é tão bom, por que, né, que se só pensa nisso nesse momento da dificuldade? Claro. E se essas coisas, se elas continuam, se elas vão continuar depois, se elas vão ser colocadas dentro da metodologia de trabalho dos regentes. É claro que eu trabalhei com coral também muitos anos, em muitos lugares. Hoje só trabalho com música sinfônica, com orquestra. Mas ano passado, em 2019, o conservatório onde eu dou aula de regência me pediu que pegasse uma disciplina de canto coral. O professor lá não podia dar, tinha tido um problema. E você pode dar aula para essa... Eu falei, posso. A sala tinha 70 alunos, para vocês terem uma ideia. Uma sala com 70 alunos. Bom, uma das peças que eu ensaiava com eles é o coro de Schiavi Ebrei. Você deve conhecer o Coro dos Escravos Hebreus, da ópera da Nabucodonosor de Verdi. Muito famosa, por sinal, né? Todo mundo conhece isso. O que eu fiz? Eu criei um grupo de WhatsApp, um grupo de soprano, uma de contralto, uma de tenor, uma de baixo. Gravei o soprano no grupo, passava, todo mundo recebia aquela gravação de soprano. Gravava do contralto, e todos os contraltos recebiam aquela gravação. Foi uma alternativa que ajudou bastante, que o pessoal ouvia em casa a sua voz individual. É uma alternativa, uma das ferramentas possíveis, né? Utilizar essa tecnologia que está. É claro que hoje em dia muita coisa nova está surgindo, cada dia a gente vê mais, e mais coisas, e mais programas, mais plataformas que vão facilitando cada dia. Por exemplo, o Zoom que nós utilizamos para a música é ruim porque ela tem um delay. Você fala aqui, chega na voz do cantor e ouve atrasado, né? Não é para ensaio, não é o ideal, mas, de qualquer forma, é uma ferramenta que pode ser utilizado bastante para ensaio de coral. Eu acho que vamos ficar esperando aí, vai aparecer muita coisa nova ainda, e a gente vai esperar para conhecer. Cláudia. Eu acho que isso acontece, sim, quando a gente tem uma urgência, né? Quando a gente tem um problema e a gente precisa resolver, a gente começa a raciocinar e a pensar em maneiras de fazer e como resolver aquilo, como adequar aquilo, e disso a gente consegue criar coisas novas. E essas coisas não tem, se elas são boas e são interessantes e ajudam, né? Não só resolvem aquela questão, mas elas oferecem um recurso a mais para o que a gente tinha antes, elas são incorporadas. Claro, elas são incorporadas. E por isso que eu digo, eu acho que a gente vai ter um programa muito bom, sim. Não agora, mas alguém vai fazer isso. E a gente vai melhorando, vai testando, né? Enfim, eu tenho sempre um perfil muito otimista. A gente está vivendo um momento... É um momento único, entendeu? Não só no campo, na música, nas artes, é um momento único da humanidade, né? Então a gente tem que aproveitar, né, esse momento para produzir, né, para, sabe, sair fora das nossas caixas, do nosso normal, que a gente já saiu mesmo, a gente foi empurrado, né, para esse outro lugar, e produzir, né, fazer algo útil, algo que fique para depois. Nessa direção vai a pergunta do Moisés. Estamos procurando novos caminhos para um novo normal ou apenas alternativas enquanto não se pode retornar ao status anterior? Posso responder? Sim, por favor. Acho que muitas coisas que estão aparecendo vieram para ficar. As experiências positivas do que nós estamos passando, somos obrigados a utilizar hoje, eu acho que muita coisa veio para ficar. Talvez voltemos à vida normal, com nossos contatos humanos recolocados, mas dentro da tecnologia, eu acho que muitas das coisas que estão aparecendo, elas não vão ser igual, elas vieram para ficar e vão
vão ficar conosco na nossa realidade do dia a dia. Cláudia, concorda? Concordo. Eu acho que assim, a gente está vivendo assim, eu olho assim, em volta, eu me sinto mais num momento assim que eu vejo uma cisão, sabe? Eu não vejo uma coisa tão una na humanidade de um modo geral, né? E aí eu vou compartilhar um pouco uma parte das minhas angústias, né? Quando eu olho aqui pela minha janela, um sábado à noite, e vejo um bar cheio de gente tomando chopp, sem máscara, eu olho e falo, essas pessoas, elas desejam voltar a alguma coisa lá atrás que não existe mais e que eu acho que elas não entenderam que não dá mais para existir nesse momento, e eu acho que até o momento de uma vacina ou de um remédio ou de uma solução outra, né, que deixe a gente seguro com relação à nossa circulação. Ao mesmo tempo, existe um outro grupo, né, que eu me sinto mais próxima, mais afinada, é um grupo que entende a gravidade da situação e que está justamente buscando as soluções, cada um nas suas áreas, entendeu? Na área de saúde tem alguém, na área de tecnologia tem outro, na área das artes. Eu acho que a gente vive um momento de cisão nesse momento, né? Não existe um movimento uno, assim, único. E a gente tem que compreender um pouco, olhar também para essas outras pessoas que não estão junto nesse movimento de olhar para o futuro como uma coisa diferente, que desejam retornar, tem uma raiva, né? A gente nota nessas pessoas uma certa raiva inconsciente, né? Eu quero voltar à minha vida, porque realmente é muito difícil. Eu estou há mais de 100 dias em casa, vou fazer 120 dias em casa. Então, assim, é muito difícil ficar esse tempo todo em casa. E aí, se você não tem um pouco de preparo psicológico, um pouco de maturidade e não entende a gravidade da situação, você regride na atitude, né? E a gente tem esse tipo de coisa, pessoas que não compreendem e querem resgatar uma coisa lá atrás que não existe mais, que para fazer a gente está correndo risco, né? Coloca em risco todo mundo. Enfim, então eu não vejo a coisa tão unificada ainda. Eu acho que a humanidade ainda está muito cindida nesse ponto, né? Ok, Cláudia. É uma pergunta agora de Natan Carvalho. Como estamos vendo nos noticiários do nosso estado, muitas atividades estão se normalizando no decorrer desses dias. O que a ASA tem em vista como plano de retomada das suas atividades, desde o funcionamento diários até a visita de amadores? Como essa pergunta é uma pergunta muito genérica, o nosso presidente, Mauro Bandi, se manifestou, né, aqui particularmente, e dizendo que nós não temos esta resposta. Dependendo da eliminação gradual das restrições propostas pelas autoridades municipais e estaduais. Então, logo tenhamos essa indicação, promoveremos o retorno gradual de nossas atividades de secretaria. Obviamente que essa pergunta pode ser dirigida à questão particular de vocês dois, dos ensaios que vocês fazem na ASA. Vocês já estão planejando alguma coisa? O que vocês imaginam que vai ser isso? Não, eu pessoalmente não, porque a doença no Brasil ainda está no topo. Não tenho a menor condição de pensar em fazer absolutamente nada, né? Na França tinha 1.000 mortes por dia, passou para 30. Aqui tinha 30, passou para 1.000. Como é que a gente vai planejar alguma coisa aqui? Não tem como. Esperar realmente aparecer a vacina ou essa taxa descer bastante para que as autoridades liberem as atividades artísticas. No momento é impossível planejar alguma coisa. Sinceramente falando, o risco para todos é muito grande. Eu endosso as palavras do Israel, eu não vejo condições de retorno nesse momento, entendeu? Nem pensar. Enquanto a gente não tiver um fármaco, uma vacina, numa sala fechada não é possível ensaiar. A gente coloca em risco as vidas das pessoas e não posso nem pensar na ideia de ser responsável por uma situação dessas.
Deixa eu só fazer uma parte. Eu estou vendo que estão chegando vários comentários e perguntas em privado para mim no chat. Só que eu não dou conta de administrar, está aqui, está no chat. Então eu peço desculpas, eu não vou conseguir responder. A gente tem feito, Cláudia, as perguntas que daqui a pouco também chegam no nosso tempo de live, né? Então, essas perguntas que você está recebendo, né? Talvez você enviar a resposta particular para aquelas que não conseguirem ser respondidas aqui. Isso, né? Fica salvo em algum lugar? Fica... Você está recebendo por onde? Pelo chat, mas é privado, porque acho que as pessoas podem mandar só para mim, eu não sei. Não. Então, todas as que estão chegando aqui, eu estou colocando, postando aqui. Aí fica complicado de eu repassar para você. Eu vou ter que ler, eu não consigo ler e prestar atenção. Então, eu peço para essas pessoas mandarem aqui para o chat da live da ASA, senão eu não tenho como postar aqui para os nossos convidados, por favor. Eu queria registrar aqui que o Mauro mandou uma outra sugestão, Mauro Perelman, de um programa chamado Sagora, não sei se vocês estão conhecendo, para ensaios em geral. E ele comenta, me parece que ele exige um certo processo de configuração que não é tão fácil. Baixei e vou começar a testar. Tive dificuldade na configuração. Eu quero dizer, Mauro, que eu fiz um teste, eu achei bastante limitada a capacidade de fazer ensaios com muitas pessoas, né? É difícil você se ouvir todo mundo. Ele não tem, pelo menos o que eu baixei aqui para mim, ele não tem muitos recursos. Não sei se vocês conhecem, Daniel, ou Israel e Não, Cláudio. não conheço. Não, eu cheguei a entrar no site, mas não cheguei a baixar o programa, enfim. Meu computador está um pouco velhinho, eu não quis. O meu computador está um pouco velhinho, eu não quis sobrecarregar nesse momento. Mas, assim, tem um outro aplicativo que os Estados Unidos estão usando muito, a Associação de Canto Coral, mas ele não é também para grupo. Ele é um pouco para... É um aplicativo que o cantor canta a sua parte e o aplicativo desenha se o cantor fez bem ou não. Se eu não me engano, é My Choral Coach. Eu cheguei a testar um pouco, assim, mas eu quis testar, eu ainda não usei muito, né? Sim. Eu também não quero ver agora, não. A primeira impressão, assim, dá para fazer, mas não nunca vai ser, né? A gente não vai. Não mas assim, é importante ter um primeiro com funcionamento limitado, porque vai alguém e coloca um plugin que melhora essa limitação, né? Vem outro e cria um outro dispositivo. Enfim, é assim que funciona, né? A invenção e o melhoramento, né? O aperfeiçoamento de todos esses recursos. É com alguém criando alguma coisa com limites que vão sendo ampliados, digamos assim, né? Vão sendo derrubados. Mas eu vou testar, então, isso agora. Isso. Eu vou registrar aqui também o Clóvis, que diz que faz aulas de canto, e com a pandemia começou a fazer aulas pelo Zoom, e depois de 2 meses começou as aulas presenciais, individual, e a diferença, ele acha que a diferença é enorme. Notei que a minha voz melhorou bastante ao cantar com o meu professor em relação anterior à pandemia. Quer dizer, um comentário em relação ao que vocês falaram antes dos ganhos, né, que algumas dessas coisas podem ter para o futuro. Eu estou me dirigindo agora para a gente finalizar essa parte de perguntas aqui da live, e eu queria relatar uma coisa que eu li sobre o Simon Rattle, uma reflexão que ele faz, deixo aberta para vocês, para comentarem, né, para a gente finalizar aqui essa rodada de perguntas, para a gente ir para o sorteio dos livros. O Simon Rattle, em março, ele retorna ao Berliner Philharmonic, um concerto de retorno a essa orquestra que ele regeu por 16 anos. E a situação era essa que vocês descreveram, o Israel descreveu, né? Dos músicos, estavam todos no palco, mas a plateia completamente vazia.
Ele entrou no palco, ele olhou para uma lente de uma câmera e dirigiu-se à plateia, né? A plateia que seria essa audiência global de milhares de pessoas confinadas em suas casas. E aí ele diz, abre aspas, senhoras e senhores, boa noite, onde quer que estejam. Isso é muito estranho. Acho que muitos de nós no palco já tiveram experiência em espetáculos de música contemporânea para público pequeno e seleto, mas pelo menos sempre havia alguém assistindo. Penso que mesmo em tempos de crise, as artes e a música são extremamente importantes. E se nosso público não pode vir até nós, devemos alcançá-lo da maneira que pudermos. E, francamente, se todos nos acostumarmos a viver mais separadamente por um tempo, precisaremos de música mais do que nunca. Então, fiquem à vontade para fechar a fala de vocês. Sara, queria mostrar uma foto da atual configuração do time. Não sei se dá para ver, da Filarmônica de Berlim. Dá para ver? Dá. Dá sim. 2 cadeiras, duas, bem afastadas uma da outra. Esse é o teatro atual da Filarmônica de Berlim. Tá assim, adaptado ao tempo. Cláudia? Mas, comentando essa frase, eu acho que mais do que nunca precisamos, sim, de música, de arte. Essa imagem é da plateia, né? Da plateia, né? Isso mesmo. É da plateia. E a gente precisa disso tudo. E é muito interessante ele olhar para uma lente, né? De uma filmadora, não é isso? E ali cabe toda a plateia dele. E ali essa plateia é muito maior do que a plateia presencial. Isso é muito impressionante, essa percepção de que a recepção modificou. Né? O palco, a plateia está vazia ali presencialmente, mas na perspectiva da recepção ele ampliou enormemente aquele público dele, porque milhares de pessoas que não poderiam presencialmente estar naquele lugar, né, porque moram em outros lugares. Porque é caro. Porque é caro, exatamente. Estão usufruindo. Então, eu acho que a gente tem uma mudança, a gente ainda não percebeu, mas a gente tem uma mudança na recepção da informação, na recepção da música, em tudo que a gente recebe, né, como discurso, né, é uma mudança muito grande. Você hoje não fala mais para um público que está ali te vendo. Por exemplo, eu estou falando aqui, eu não sei para quem eu estou falando para muita gente, né, ali, que eu não estou vendo, né, eu estou vendo vocês, mas, enfim, tem gente no Facebook, tem gente que entra e sai, né? Então, assim, essa mudança na recepção, acho que a gente não parou para pensar nisso. É muito interessante. Tem uma plasticidade que é um pouco assustadora, né? A gente, como orador, a gente, como uma pessoa que fala, que toca, que transmite alguma coisa, a gente gosta de ter um certo controle, a gente quer saber para quem é o nosso público, quem é a nossa plateia. A nossa plateia agora se ampliou enormemente. A nossa plateia é o mundo inteiro nesse momento, né? Por redes sociais. Então, eu acho que a gente ainda não entendeu o que significa isso. A gente não parou para filosofar a respeito disso. Eu acho muito interessante. Permitem trocas novas, sabe? O mundo realmente agora ficou muito pequeno. Apesar de estarmos assim, quem está fazendo isolamento, né, estarmos isolados, né, o mundo ficou muito pequeno, tudo está muito perto. Então, acho bastante interessante. Eu acho que a música sempre foi importante e vai continuar, entendeu? A gente não vai deixar de fazer. Faremos de um jeito diferente, mas vamos continuar fazendo. Muito bem. Cláudia, Israel, em nome da ASA, eu agradeço pelo tempo de vocês aqui com a gente, por essa conversa enriquecedora.
E agradecemos também a todos e todas que prestigiaram mais uma edição da série O Hoje e o Amanhã da Pandemia. Volto a convidá-los para estar com a gente na semana que vem, às 18 horas, com a live Joci de Oliveira, Além do Roteiro. Eu passo agora a gente vai fazer o sorteio dos 4 livros e é o nosso diretor, Daniel Israel, quem vai fazer esse set da nossa live. Daniel, por favor, assuma. Eu acho que você vai colocar aí também na tela para todos alguns dados interessantes de comunicação com a Asa, com Cláudia, com Israel, por favor. Vou apresentar alguns slides, pessoal, referente ao Israel, a Cláudia, a Asa, compartilhar a tela de novo com vocês, antes do nosso sorteio. Posso falar, então? Pode. Quem quiser se inscrever para cantar conosco, né, pode se comunicar pelo e-mail, que vai aparecer daqui a pouco. E quem quiser conhecer o nosso canal, é o que foi mostrado antes, no YouTube. Sim. Esse é o canal do Coral da Asa, youtube.com/user/asacoral. E aqui estão os contatos da Asa, nossa mailing list, nosso Facebook, WhatsApp e nosso canal no YouTube também. Qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para entrar em contato conosco, nos enviar mensagens. Se quiserem se associar à Asa, vocês podem mandar um e-mail para asa@asa.org.br. Se quiserem receber nossos informativos também. Enfim, esses são os nossos 4 contatos. Fiquem à vontade, estamos disponíveis para receber as mensagens de todas e todos. Só voltando aqui, fale, Israel. A Orquestra Rio Camerata tem um site na internet. Você pode colocá-lo? Eu não vi, estava com uma... Só não está aparecendo. Lá embaixo, Israel. Aqui não está aparecendo, só aparece só a foto. O site é www.orc.art.br. Isso. Site da Orquestra Rio Camerata. E aqui de novo a Cláudia, como vocês já viram. Bom, só fazendo o merchandising rápido. Agora, pessoal, a gente parte para o sorteio. E aí a gente pede para os nossos debatedores, Israel e Cláudia, cada um falar 2 números para a gente sortear os livros. E aí o primeiro livro que a gente vai sortear vai ser esse aqui, da Dinalida Kinoshita, Mário Chamber, O Político e o Cientista. Bom, de 1 a 33, qual o número que você fala, Israel? 6. 6. Bom, a Edna foi sorteada com o livro do Mário Chamber. Está aqui guardado para você, Edna. Segundo número, Israel, para o livro O Canto da Rosa. 9. Fanny Citrin, está aqui? Fanny não está aqui. Então, só vale para quem está aqui. Pode falar outro, por favor? 14. 14 é o Júlio Lobo. Júlio Lobo está aí? Acho que não está aí. Deixa eu ver aqui. Está aqui sim. Então, Júlio Lobo, o livro é seu. Tá? Agora eu peço a Cláudia para falar 2 números. Cláudia, qual é o seu primeiro número? 25 anos do Coral da Asa, número 25. Muito bom. Muito bem, muito bem. Você é boa em cabala, já vi tudo. Júlio Lobo, estou aqui. Já lhe vi na live. Obrigado, Júlio. O Rolande vai levar mais um livro da Asa. O Rolande ganhou semana passada o Canto da Rosa
Agora, Outros Cantos, do Leon Zeitel. Está com a sorte grande, Rolande. Outro número, por favor, Cláudia. Número 20, 2020. Vamos fazer 2020, que a gente vai exorcizar esse ano e vai passar por ele bem. Maravilha. Muito bem, muito bem. Esse livro, Os Cinco Dedos de Tikal, vai para o Mauro Perelman. Ou seja, dos 4 sorteados, 3 são de Niterói. Então, Niterói está bem representado aqui hoje. E esse livro, pessoal, para quem não for sorteado, ele também está à venda. Vocês podem nos procurar pelo WhatsApp 991347754, tá? A gente vai entregar cada livro junto com esse marca-texto, do Canto da Rosa, e quando acabar a pandemia a gente organiza para fazer as entregas, tá bom? Muito obrigado a todas e todos mais uma vez.